Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Tá frio aí ou tá calor? Se tem calor aí é porque tem Espírito Santo de Deus na vida de vocês já operando. O Espírito Santo de Deus já está operando. Amém? Então fiquem todos em pé. Abram suas Bíblias. No livro 2 Reis, capítulo 5. E vamos fazer a leitura. Você que está nos acompanhando através do rádio, pode procurar aí também na sua Bíblia ou no seu celular. A leitura que vamos fazer está no livro de 2 Reis, capítulo 5. Versículo 1 a seguir. Quem já encontrou diz amém? Então vamos à leitura. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor. Levanta a sua Bíblia, levanta a sua mão e vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor, que alegria estar na tua presença. Me sinto honrada, Senhor, por poder dividir com os nossos irmãos, de perto e de longe, a alegria de estar diante de Ti, Senhor, elevando o meu pensamento, a minha vida na Tua presença, em adoração a Ti. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor ouça agora o clamor do Teu povo, e que a resposta da nossa oração seja a palavra que vem do Teu coração, Senhor, que vem do profundo do Teu amor, para nos brindar, Senhor, com as bênçãos dos céus, as bênçãos espirituais que nós precisamos. Precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de livramento, precisamos da Tua voz para nos conduzir, precisamos que a Tua presença seja notória entre nós, precisamos de Ti, Senhor, somos dependentes de Ti. Fala conosco, porque a Tua voz nos acalanta, Senhor, a Tua voz nos acalma, a Tua voz é a força que nós precisamos para sermos restaurados na nossa fé, na nossa esperança, no nosso amor, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor. Se você não glorificar, vai sentir frio, mas se você ficar glorificando, ó, o fogo do Espírito Santo vai te aquecer aí. Você vai ver anjos passando por aqui, vindo entregar como mensageiros de Deus a bênção, a resposta, vindo trazer uma palavra especial para cada um de vocês. Então vai glorificando, não cessa o glória a Deus, não cessa o aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos fala sobre um homem que tinha autoridade,
que tinha presença, que tinha um bom nome, que era um homem que estava ali sobre o exército da Síria. O exército que dominava naquela época, o exército mais famoso daquele tempo. E este exército era temido. Então, aquele homem, quando alguém ouvia falar, olha, está vindo aí o general tal, todo mundo, general Naamã, o chefe do exército da Síria, todo mundo temia. Todo mundo ficava apreensivo. Por quê? Porque aquele homem era um homem de guerra e um homem que não desistia das suas batalhas, que não abria mão das suas guerras, que estava ali de frente. Era um homem de muita estratégia. Ninguém chega tomando a frente, chega na frente para poder dirigir, direcionar um exército, se não for estrategista. Ele era uma pessoa muito esperta. Ele estudava o seu inimigo. Ele sabia tudo sobre o inimigo. E por estudar o inimigo, saber tudo sobre o inimigo, ele conhecia os pontos fortes e fracos do inimigo. E desta maneira, ele fazia a sua estratégia. E a sua estratégia era uma estratégia eficaz. Ele ia e conseguia. Por isso ele foi enriquecendo o rei da Síria, porque eles tomavam a cidade, eles pegavam ali as mulheres como escravas, as filhas como escravas, as esposas como escravas, e tudo o que aquela cidade tinha ajuntado, eles tomavam para si o despojo. O que é o despojo? Tinha que ter ali um celeiro municipal, né? Onde se guardava tudo. Ali eles tinham tudo. Ali se negociava tudo. Todo tipo de semente, tecido, que era um tecido pelas mulheres. Elas eram tecelãs, elas faziam ali os tecidos. Tudo que era feito ali, que era vendido no mercado. Então eles chegavam, eles tomavam posse da cidade, eles tomavam posse de todas as riquezas, eles entravam nas casas, eles tiravam os donos das casas de dentro das suas casas e tomavam posse das fortunas. Eles se apropriavam das casas daquelas pessoas, eles se apropriavam do ouro, da prata, do dinheiro que aquelas pessoas tinham, se apropriavam de tudo. Para se ter a dimensão do poder e autoridade de Naamã, para se ter a dimensão o quanto ele era rico e respeitado. Mas as coisas com Deus têm outra atmosfera, tem outro cheiro no ar. Pode estar tudo perdido, pode estar tudo devastado, a cidade pode estar arraigada, pode estar todo mundo sendo escravizado. O poder e a autoridade de Deus ninguém pode tirar. Deus vai continuar agindo, seja na prisão, seja na cova, seja onde for. Deus vai continuar agindo, porque Ele não deixa de ser Deus, e ninguém pode impedir o agir de Deus. E entre essas cidades, entre esses lugares, estava Samaria. Samaria foi um dos nomes que teve ali a região de Israel, algumas partes ali. Então era grande o local, tinha os seus reis, mas os seus reis foram vencidos por este general, por este exército. Foram vencidos por Naamã e se tornaram ali então escravos. Diz a palavra de Deus que eles tomaram domínio sobre Samaria. Samaria seria, não essa Samaria da faixa de Gaza que nós conhecemos hoje. Samaria seria Jerusalém, seria um território grande ali, que estava sobre o domínio deles. E então, quando eles tomaram a terra, que eles tomaram ali o direcionamento daquela nação,
deixaram o rei daquela nação, porque era o rei, tinha um rei ali, deixaram ele de lado e assumiram ali então aquela localidade. O que acontece? As mulheres foram levadas por escravas. Mas tinha uma menina. Essa menina era diferente. Ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma menina fria, distante, desligada do mundo, arredia ao seu senhor, à sua senhora. Ela tinha tudo para ser revoltada, para ser dramática, para ter mágoa de todo mundo. Ela tinha todos os motivos do mundo para querer morrer, todos os motivos do mundo que você imaginar, da vida que você imaginar, para fazer que acontecesse o contrário da situação. Mas aquela menina não quis dar lugar à sua ira, não quis dar lugar à sua dor, não quis dar lugar a mágoas, não quis dar lugar a desespero, não quis dar lugar à ansiedade. Pelo contrário, ela escolheu descansar no Senhor. Ela escolheu crer que o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é Deus em todos os tempos. Fez maravilhas no passado e continua fazendo. Fez na época da menina e está fazendo no nosso meio ainda hoje, porque o nosso Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Ele simplesmente deixa as coisas acontecerem para que Ele se manifeste de alguma forma. De alguma forma. Se a tua vida está tudo do avesso, tudo de cabeça para baixo, glorifica a Deus. Exalta o nome santo do Senhor. Está na prova, glorifica a Deus. Está na luta, glorifica a Deus. Perdeu tudo materialmente, glorifica a Deus. Espiritualmente minha vida está um fracasso, glorifica a Deus. Já perdi a fé, não perdeu não, glorifica a Deus. Já perdi a esperança é a última que morre, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque você não está esquecido. Você é visto pelo Todo-Poderoso. Aquela menina foi vista. Com tantas mulheres que haviam ali. Aquela menina, ela foi tirada da família dela. Ela estava em uma nação onde ela tinha liberdade de ir e vir. Onde ela podia ir falar com o seu Senhor, falar com Deus, que ela tinha liberdade. Ela tinha as tradições da sua crença, as quais ela seguia direitinho. Ela estava ali de uma maneira confortável, nos braços das pessoas que amavam. Tinha uma comunidade inteira que estava com ela. De repente esse homem invade e tira tudo dela. Ela perdeu tudo. Ela perdeu a sua família, o seu direito de ir e vir. Ela perdeu as suas tradições, os seus costumes. Ela perdeu a liberdade de louvar a Deus, de adorar a Deus, de participar das festas instituídas. Ela perdeu tudo isso. E não sabemos o quanto mais ela perdeu. Era comum naquele tempo que as meninas, as mulheres, fossem abusadas pelos soldados, ou por outros homens, que chegavam e tomavam posse. A mulher era mercadoria naquele tempo. Não sabemos quantas feridas esta menina foi acumulando na sua vida, na sua carne, no seu corpo. Não eram poucas. Pela história de vida dela, não eram poucas. Mas eu sempre digo, meus irmãos, a dor só dói em nós se nós permitimos. O mal só nos atinge se nós permitimos. Quando alguém chega para mim e fala algum desaforo, eu na mesma hora eu digo, não, aqui não tem lugar para isso não. A glória de Deus transborda o meu erro. A glória de Deus enche a minha mente, o meu coração. Eu não posso dar crédito
crédito para as coisas do mal entrar na minha vida, porque eu não vivo mal, eu não pratico mal, eu vivo Cristo, eu pratico bem, então é o bem que eu tenho que representar. Mas no momento que alguém fala um desaforo e você retruca, o mal entrou em você. O poder de parar o mal está nas suas mãos, na autoridade do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele... Vocês estão com frio? Então vamos aquecer essa voz aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele... É isso aí. O diabo tem que fugir mesmo, porque é o bem de Deus que está em nós. A Bíblia diz que quando a luz resplandece, as trevas não resistem. Se as trevas não resistem, nós temos que ser luz, mesmo quando somos afrontados, mesmo quando somos diminuídos, mesmo quando somos esquecidos, mesmo quando somos culpados. Não podemos deixar que o mal inflame em nosso coração, no nosso interior, porque se ele inflamar, ele vai produzir lepras. Ele vai produzir lepras. Lepra é contagioso. Lepra pode atacar um, atacar o outro, passar de um para o outro. Lepra é uma doença terrível. As pessoas sofrem demais. Eu fiz uma pesquisa a respeito da lepra e eu vi algumas fotos que eu fiquei passada com as fotos, porque as pessoas têm feridas enormes nos seus corpos, têm feridas inflamadas. É vergonhoso. Quem tem lepra nunca vai dizer para você. E não pense que as lepras não existem no nosso tempo. Existe. Tem um outro nome, mas existe. Existe. E veja, esta menina, vendo a situação do seu senhor, ela era serva. Ela era serva, ela servia. E neste caso, ela não era só a serva que servia, ela era também escrava. Porque aquele que serve e tem um pagamento, ele é só servo, ele está trabalhando. Mas aquele que serve e não tem um pagamento é escravo. Nós já tivemos o nosso pagamento. Nós já tivemos. Eu vou dizer para vocês, as nossas curas, a libertação, a transformação, a salvação que chega na nossa casa, na nossa família, não é pagamento, é presente. É presente que Deus nos dá. A restituição de algo na nossa vida é presente de Deus. Por quê? Porque as nossas dívidas já foram pagas na cruz do Calvário. Então hoje nós servimos por amor, não mais por obrigação. Ninguém obrigou vocês a estarem aqui. Alguém obrigou? Ninguém obrigou. Por quê? Porque vocês amam a Deus. O amor sobrepõe todas as coisas. O amor sobrepõe a servidão. O amor sobrepõe a escravidão. O amor sobrepõe a dor. O amor sobrepõe as feridas da alma. O amor sobrepõe a mentalidade distorcida. O amor sobrepõe os espíritos malignos. A Bíblia diz que, havendo profecias, as profecias se cessam, porque maior do que as profecias é o amor. Que maravilha, não é? E nós conhecemos bem esse amor, desfrutamos desse amor. Esta menina conhecia esse amor, essa essência. Ela estava numa situação, humanamente falando, socialmente falando, de escravidão. Mas ela decidiu: o meu espírito não vai ser escravo da minha situação. O meu espírito, a minha mente, não vai ser escravo da minha condição. Não será escravo do meu coração, porque o meu coração pertence a Deus. E se pertence a Deus, o bem sobrepõe o mal. Então o
aquela menina, ela é tão encantada com o poder de Deus, ela é tão agradecida, a presença de Deus para ela é algo tão sublime, que em meio à sua situação de dor, ela chega para a sua senhora e diz: oxalá o meu Senhor pudesse ir à presença do profeta que está em Samaria, do profeta de Israel. Ainda não era Israel, era Samaria. Oxalá ele pudesse ir, certamente que a sua doença seria curada. Aquela menina precisava de cura, ela precisava de bênção, ela precisava de vitória, e ela deveria pedir para si, mas ela não fez assim. Ela colocou o seu senhor acima dela, o seu malfeitor acima dela. Ela colocou uma outra pessoa que havia maltratado, que havia feito arruaça na sua vida. Ela colocou aquela pessoa acima dela. Se o Senhor, meu Deus, tiver a oportunidade de fazer uma restituição na minha vida, o meu Senhor neste momento precisa muito. Então, Senhor, restitui para ele, restitui para o meu Senhor. Depois o Senhor cuida de mim, porque eu já tenho um compromisso contigo, eu já vivo por amor a ti. E Naamã vai ser abençoado. No momento em que a menina falava, Naamã entra. Ela estava falando com a esposa de Naamã, mas no momento em que ela falava, Naamã entra. E a esposa diz para Naamã: olha, a serva está dizendo que tem um profeta lá em Samaria, e esse profeta, o poder de Deus está sobre ele. E ela disse que se você for lá ter com esse profeta, que certamente você será curado. Aquele homem estava numa situação vergonhosa. Ele tinha toda a autoridade do mundo, ele tinha o poder. E a Bíblia diz que ele vai, depois que ele ouve a sua esposa, ele vai ter com o rei, porque ele tinha acesso livre ao rei. Ele vai pedir permissão ao rei para poder ir falar com o profeta. E ele é uma pessoa tão bem vista pelos olhos do rei, que o rei diz: você vai, mas não vai de mãos vazias. Vai levar uma carta com o meu nome, assinada por mim. Vai apresentar ao rei de Samaria. E chegando lá, também você vai levar aqui, ó, 10 talentos de ouro, de prata. Vai levar vestidos gloriosos, vestidos caríssimos, para poder presentear. Porque eu não posso restituir. Mas a menina disse: então, se tem um profeta lá em Samaria que pode restituir a tua saúde, então vá lá. Veja, todos reconhecem a autoridade de Deus. Aquela menina foi instrumento para falar a Naamã, a esposa de Naamã, porque ela nem se referia a Naamã, ela se referia à esposa. E Naamã chega. Não existe acaso, não existe coincidência, é plano, é projeto de Deus, é vida no altar de Deus, é vida consagrada a Deus. As coisas acontecem de maneira inexplicável. Naamã chegou justo naquela hora. Se ele chegasse talvez 2 horas depois, a mulher esquecesse de falar. Se ele chegasse antes, a menina não teria falado ainda, mas não, ele chega na hora. É assim que Deus faz conosco. Ele não atrasa, ele não se antecipa, ele chega na hora. Ele sabe a hora de nos abençoar, a hora de nos usar, a hora de nos capacitar, a hora de nos encher. Naamã chega ali, vai até o rei. A menina ficou. A Bíblia não fala que ela foi libertada, e eu acredito que não foi. Não foi libertada. Pensa bem, se eu sou ali o Naamã, que tenho autoridade sobre a menina, e Deus está com aquela menina,
Eu vou prendê-la dentro de casa, porque eu quero a presença de Deus na minha casa. Ainda mais depois de uma cura, de um milagre. Eu não consigo ver que ele tenha permitido que ela vá embora. Mesmo porque Samaria ficou por um bom tempo ali sobre o domínio da Síria. Então ele não podia soltar uma aqui e outra ali. Não. Tinha um povo inteiro ali. E ele vai. Aí ele chega lá, vê a diferença de um para o outro. Ele chega lá no rei de Samaria. A menina é escrava. O rei de Samaria é o rei de Samaria. O rei de Samaria vem de uma descendência. Ele vem de uma tradição. Durante vários períodos em que Israel foi tomado, ali havia casamentos de estrangeiros na nobreza, de estrangeiros com os poderosos ali. Este rei era de uma tradição dessas descendências. Ele era de descendência real. E ele estava ali, coberto com as suas riquezas, com seus servos servindo ele. E então chega Naamã até ele com a carta do rei. Chega ali e entrega a carta para ele. Quando ele lê a carta, o que acontece com ele? Ele rasga as suas vestes. Este rasgar as vestes é como um protesto. É como dizer, e ele diz realmente palavras assim: por acaso sou eu Deus para restituir a saúde deste homem? Por acaso sou eu agora Deus que dá a vida e tira a vida para poder restituir, para poder curar a sua lepra? Percebem a diferença? Uma menina escrava, ela chega para a sua senhora e diz: tem um homem abençoado lá em Samaria. Se o meu senhor for lá, ele vai ser curado. Se o meu senhor for lá, ele vai voltar renovado. A sua pele vai ser restituída, a sua saúde vai ser restituída. Mas daí quando chega diante de um rei que tem autoridade, que tem poder, que conhece o mesmo Deus que ela, que conhece as mesmas tradições que ela, mas se esconde atrás ali do seu castelo luxuoso, atrás das coisas que possui, então o rei não conhece a Deus. Ele não tem sobre ele a mesma vivência com Deus que a menina tinha. E ele teme, porque aquele que teme é porque ele não está compromissado com Deus. O que está compromissado com Deus, ele não deixa a dúvida entrar na sua mente. Ele não se perde nas suas incertezas. Ele não se perde nas palavras ditas por quem não tem a mesma fé que o sustenta. Ele não deixa que pensamentos malignos leve a sua vida para outra direção. Mas o rei não tinha nada disso. Ele não tinha nada disso. Já tinha vivido também uma perda imensurável. A palavra dele não valia mais de nada. Estava numa situação difícil. Vê aí um parâmetro, um paralelo entre a menina e o rei. A menina estava numa condição difícil também, passando pela vergonha que o rei passava. A menina passava pelo sofrimento que o rei passava, porque não é fácil para um rei se tornar escravo de outro rei, perder o seu povo, perder a sua nação, a sua autoridade, ser humilhado diante de todos os outros reinos. Mas haviam decisões que foram tomadas que geraram processos diferentes. A menina decidiu ser porta-voz, boca de Deus. E o rei escondeu nos seus medos, nas suas fraquezas, na sua vergonha. Ele não deixou ali, ele não aproveitou a oportunidade. Ao ser ali, Naamã enviado ao rei, ele tinha a oportunidade de dizer: nós temos um profeta de Deus, um homem usado, boca de Deus na terra, pessoa que tem o poder de Deus sobre ele, e este homem vai orar por você, e a sua vida vai ser restaurada. Mas ele não faz isso. Ele poderia ter encontrado ali um benefício
Um benefício do rei da Síria, porque ao conduzir ali o chefe do exército da Síria para receber a bênção de Deus, ele teria ali a sua vergonha, se não toda, mas por parte, sido coberta. Mas ele não escolheu isso. Ele escolheu protestar. Já não basta tudo que o rei tirou de mim? Já não basta tudo que o exército da Síria fez com o meu povo, com a minha cidade, que tirou todos o dinheiro do povo, que pagava os impostos, que tirou tudo? Já não basta isso? Agora vem aqui querendo me colocar em lugar de Deus para poder dar a cura para o chefe do exército. Se eu não der a cura, o que vai acontecer? Vão me matar? Vão matar o meu povo? Protesto. Pessoa que permite o mal entrar dentro dele, que permite que o mal que está no outro, o mal que o outro fez, reine sobre a sua vida. E se o mal reinar, as decisões serão desastrosas, as situações serão conduzidas da pior maneira. Não podemos abrir a porta para o mal na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Nós temos que fechar todas as portas, fechar todas as janelas, para que não sobre espaço para o mal entrar e reinar sobre nós. Ali então, chega ali o rei com todo aquele protesto, com toda aquela situação. Chega alguém para o rei e fala: olha, rei, está esquecendo de uma coisa. Essa pessoa chega e fala: rei, nós temos um profeta, nós temos um Deus. O rei não pode fazer nada, mas nessa nação tem um Deus que é respeitado, tem um Deus que é temido, tem um Deus que é honrado, tem um Deus que é louvado, tem um Deus que é glorificado, tem um Deus que representa esse povo. E esse Deus tem poder para fazer o impossível. E aqui entre nós tem um homem que está representando este Deus aqui na terra. A Bíblia nos fala de várias representações de Deus. Tem a representação em que o cordeiro ali com Abraão é representado a presença de Deus. A própria presença de Deus é representada em anjos que visitam Abraão. Vamos lá para o deserto. Lá no deserto Deus se manifesta numa coluna de fogo, numa nuvem. Se manifesta abrindo o mar, jorrando água da pedra. Se manifesta de muitas maneiras. Temos a arca. A arca era tão consagrada a Deus, era a presença de Deus na terra, a presença de Deus entre o povo, que a Bíblia diz que enquanto a arca estivesse ali, a presença de Deus não se afastaria. Eles iam para a guerra, mas a arca ia junto. Por quê? Porque eles tinham que ter a presença de Deus com eles. De várias maneiras é representada a presença de Deus. E veio o tempo dos profetas. Teve o tempo dos sacerdotes. O tempo da representação de Deus divina no templo. Várias representações. E neste momento, o profeta representa a presença de Deus com aquele povo. Então, o rei diz para Naamã: vai até o profeta Eliseu. Lá vai Naamã. Ele chamou o servo e falou: servo, onde estão os presentes? Cadê os vestidos, os belos vestidos, feitos com fio de ouro? Aonde estão o ouro que nós trouxemos? Vamos enriquecer esse profeta, para que ele não se negue a me abençoar. E quando uma pessoa poderosa como aquela chega ao ponto de ter que ir ao profeta de Samaria, é porque ele já tinha recorrido a tudo. Sendo um homem poderoso, ele tinha médicos à sua disposição, ele tinha especiarias caríssimas para os remédios, ele tinha médico de plantão na sua casa 24 horas, mas ninguém conseguia curar ele. Ninguém conseguia.
Aí então, quando ele chega lá, acho que ele pensou, Eliseu vai vir aí, ó. Prepara os presentes, que antes que ele abra a boca, nós vamos presentear ele. Só que Deus, Ele antecipa tudo na nossa vida. A Bíblia diz que nada acontece sem que Deus não nos avise antes. Seja por sonho, seja por pressentir algo, seja por revelação, seja usando alguém, de alguma maneira, Deus trará a nós o conhecimento da situação. E o profeta tem comunhão com Deus, tem ligação direta com Deus. O profeta fala e Deus faz. Então, chega o Naamã, tocando buzina ali. Seus soldados vão na frente anunciando. Abra caminho, abra espaço. Que está vindo aí o grande Naamã. Está vindo o general dos exércitos sírios. Eliseu não sai na porta para atendê-lo. Chega lá na porta de Eliseu. Eliseu! Profeta, saia para fora. O grande general quer falar com você. Eliseu tem mais o que fazer. Ele precisa orar a Deus pelo seu povo. Ele precisa pedir a misericórdia de Deus por aquela nação. Ele precisa conduzir espiritualmente o seu povo, para que o povo não se afaste de Deus naquele momento de dor, de sofrimento, de luta. Ele precisa estar em perfeita consagração com Deus. Ele precisa fazer o seu jejum. Ele precisa fazer a sua oração. E baseado pelo que eu conheci do missionário Davi Miranda, que constantemente orava e jejuava, Eliseu, para mim, não era diferente. Chega lá Naamã, mas Eliseu está ocupado. O que ele está fazendo? Consagrando a vida a Deus, levando a Deus a sua oração, levando a Deus as necessidades daquele povo, pedindo a interferência de Deus, pedindo a unção de Deus, pedindo o livramento de Deus. Ali então, Eliseu chama o seu servo, ajudante, que estava ali. Ele diz para ele, vai ver quem está chamando na porta. Ele não teve curiosidade, sabe por quê? Porque Deus, para Deus fazer milagre, não precisa ter posição social, não precisa ser autoridade, não precisa ser ninguém respeitado, famoso, de nome. Deus está pouco se lixando para essas coisas. Deus faz milagre naquele que vai procurar a sua presença, que vai procurar ali o aconchego, o apoio de Deus, o livramento de Deus, a cura de Deus. Não importa tamanho, classe social, não importa o trabalho, não importa se tem dinheiro, se é pobre, não importa se mora na rua, não importa. Ele recebe a todos. Ele não faz acepção. Ele não faz. Volta lá Geazi e diz a Eliseu, olha, está aí, ó, o general lá do exército da Síria quer falar com você. Eliseu já tinha a revelação de Deus. Deus já havia avisado ele que aquele homem enfermo, com uma doença temerosa como a lepra, ia chegar na porta da casa dele, porque Eliseu tinha uma comunhão muito forte com Deus, um estado de espírito, um estado espiritual muito apegado a Deus. Ele tinha a porção dobrada de Elias. E se Elias, Deus já era com Elias daquela forma, Eliseu tinha porção dobrada. Sabe o que é isso? Então ele manda Geazi, vai lá, diga para ele, desce lá no Rio Jordão. Quando chegar lá no Jordão, fala para ele mergulhar 7 vezes. Aquele homem se enfureceu. Quem esse profeta pensa que é? Aí Eliseu deu uma ordem: não aceite presente nenhum.
porque não quero que saiam aí falando que o profeta de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que está em Samaria, foi vendido por presentes caros, por presentes luxuosos, porque aquele que está ligado a Deus, ele perde a sua vida se necessário for, mas ele não se vende por fama, por fortuna, por poder, por autoridade. Ele permanece no Senhor, porque a honra é de Deus, o poder que está sobre ele vem de Deus, a autoridade que está sobre ele vem de Deus, a manifestação do Espírito fazendo milagres, maravilhas, vem de Deus, nada é dele, nada é dele. Então aquele homem fica indignado. O respeito por aquele homem era tão grande que tinha servos ali junto com ele, tinha soldados junto com ele. E aí os soldados dele viram para ele e falam: pai. O respeito era tão grande que chamava ele de pai. Pai. Se o profeta mandasse fazer coisas muito mais difíceis, o Senhor não faria? De repente ele tem um estalo. Mas mesmo assim ele se segura. Peraí, em Damasco, onde eu resido, não tem rios melhores do que esses rios aqui? Não tem águas mais limpas do que essas águas aqui? Não tem águas muito mais preciosas do que essas águas aqui, mais pura, mais limpa? Pode ter. Mas Deus mandou mergulhar no Jordão. Ele não mandou mergulhar lá em Damasco, no rio de Damasco. Deus mandou mergulhar no Jordão. Deus mandou mergulhar no Jordão, porque o Jordão, ali na presença de Deus, ele seria curado. Ele não estava entendendo esse mistério. E aí ele pensa: é verdade, eu faria coisas improváveis para ser curado. O que tem de mais, né? Vou lá, vou mergulhar no Jordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número da perfeição de Deus. Mergulha no Jordão agora. Deus está dizendo para você que é momento, é hora de você mergulhar no Jordão para receber o milagre de Deus, para que a sua vida tome outra direção, para que a cura aconteça na tua alma, no teu interior, que o mal saia da tua vida. O mal só pode sair se você mergulhar. Então mergulha, aproveita a oportunidade, mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Oh, aleluias! E a lepra desapareceu. A vergonha daquele homem foi tirada de sobre ele. Ele agora era um homem que não precisava mais esconder a sua dor, a sua vergonha. Ele podia dizer para todo mundo: eu fui curado, eu sou são, eu não tenho mais a enfermidade, eu não tenho mais doença. E ali o que ele faz? Ele volta, quer levar os presentes para Eliseu. No meu ponto de vista, quem realmente merecia esses presentes era a menina. Porque a menina, se não fosse pela menina, nada disso teria acontecido. Ela teve a decisão, ela teve o temor de Deus, ela foi quem, de certa forma, foi usada ali por Deus para a cura do seu Senhor. Ela começou toda essa história. Aí então, volta lá o general, quer agradecer de todo jeito. Não, eu trouxe os presentes. Eliseu fala: eu não quero esses presentes. Não quero esses presentes. Ele volte com os presentes dele. Geazi ouve aquilo: mas por que o meu senhor não quer os presentes?
Porque o meu Senhor não quer os presentes. São presentes preciosos, são presentes caros, são presentes maravilhosos. Por que que Ele não quer? O que tem o discernimento de Deus entende. Bagagem do mal fica fora, fica longe. Ninguém quer a bagagem do mal. Ninguém quer uma bagagem contaminada pelo mal. Ninguém quer o presente do mal. Ninguém quer trazer para si o mal. Eliseu não queria para si aquele mal, e nem para o seu servo. Mas o seu servo deixa que a ganância tome conta do seu servo. Olha o mal entrando aí de novo. O mal entrando aí de novo. E aí, o que ele faz? Ele recebe os presentes. Vou chegar lá e vou dizer para o meu senhor que já que ele não quis os presentes, então o general decidiu dá-los para mim. Não vai ter problema nenhum. Mas aqui, ó, no capítulo 5 e no versículo 20 ali a seguir, vai dizendo tudo o que aconteceu. No momento em que ele vestiu aqueles vestidos, os vestidos estavam contaminados pela lepra, e naquele momento o corpo de Geazi se tornou leproso, como era o corpo de Naamã. Não aceite presentes do mal. Pode ser caro, pode ser grande, a oferta vai me tirar da crise. Não aceite oferta do mal. Não aceite presente do mal. Usa o teu conhecimento, a tua sabedoria espiritual. Leva as tuas necessidades a Deus, mas não se deixe corromper por ofertas do maligno, por ofertas contaminadas. Se limpe de tudo. Afaste-se de tudo. Deixa Deus conduzir a tua vida. Nós falamos de uma menina. Nós falamos só de servos aqui e de reis. Vejam bem. Começamos com Naamã. Naamã era poderoso, mas era servo do rei da Síria. Depois falamos da menina, que era serva de Naamã. Depois falamos do rei de Samaria, que tinha que servir Naamã, o rei, porque ele também fazia parte do espólio do rei da Síria. Depois falamos de Eliseu, servo de Deus, temente ao Senhor. E depois falamos de Geazi, servo de Eliseu. Vejam quantas situações aconteceram aí. Porque os servos tomaram decisões erradas. Optaram por desviar-se para o material. Optaram por desviar-se para a ganância, para a fortuna, para a glória na terra, para viver aqui o bem nesta terra. O Senhor Jesus disse a nós: no mundo tereis aflições. Não vai ser bênção, não. Se tem alguém dizendo que vai ser tudo bênção na tua vida, ó, a diferença é estar ou não na presença de Deus. A diferença é servir ou não a Deus. A diferença é viver no temor de Deus ou não. A diferença é abrir mão das coisas do pecado ou não. Abrir mão das coisas do mundo ou não. Ser separado para Deus ou não. A decisão é nossa. Nós temos livre-arbítrio. A diferença será pela decisão tomada na atitude de Deus ou na nossa atitude, no nosso eu, no nosso ego. A diferença foi feita. Pode ser que essa menina não tenha sido restituída com a sua família. Pode ser que ela não tenha
tenha sido restituída com a casa que ela tinha, o conforto da casa que ela tinha. Pode ser que ela não tenha sido restituída com nada material, nem para a sua vida na terra. Mas ela foi restituída com a memória, com a lembrança. Quantos 1000 anos já passaram, quantos milhares de anos já passaram, e nós estamos falando aqui desta menina que nem conhecemos o nome, não sabemos nem o nome, um personagem desconhecido, sem identidade própria. A identidade que define ela é o Espírito de Deus que estava sobre ela, é a atitude de serva de Deus que ela teve. Essa é a identidade que nós temos dela. É esta a restituição de Deus para a nossa vida. Pode ser que hoje você não seja visto, pode ser que hoje você não seja agradecido como deveria, que não te agradeçam como deveria. Mas eu quero dizer uma coisa para você: permaneça na presença de Deus, porque a tua história vai ser contada. Isso é restituição de Deus, é restituição de Deus para a minha vida, para a vida de todos nós que estamos aqui, para a vida dos nossos ouvintes de casa. É a honra do Todo-Poderoso sendo restituído sobre nós, sobre a nossa história de vida, sobre o nosso projeto, sobre a situação. Entre reis, generais, pessoas poderosas, rainhas, tem a história de uma menina que fez a diferença. Uma menina desconhecida, uma menina que tinha tudo para nunca ser nem sabido da existência dela. Mas dentro de um povo, de uma nação, de um reinado poderoso, ela se fez presente pelo poder de Deus que estava sobre ela. E desta maneira, Samaria, Damasco, a Síria inteira, o mundo inteiro, e nós aqui hoje sabemos que Deus estava presente através do profeta. A presença de Deus naquele povo não foi esquecida, não pode ser esquecida. Não dá para apagar essa menina da história. O Senhor usou aquela menina para restituir a saúde daquele homem, e fez com que aquele homem poderoso se submetesse ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque no momento em que ele decide não ir embora e descer as águas, ele não estava descendo só no rio, ele estava descendo a presença de Deus. E quando nós descemos a presença de Deus, não há como as nossas feridas resistirem, não há como o mal prevalecer sobre nós. Então, ela foi ali a intermediária para aquele homem ser curado, ser levado à presença de Deus. Ela restituiu o valor do Deus de Israel sobre toda aquela geração, sobre todo aquele tempo e até os dias de hoje, porque ainda glorificamos a Deus pela boa obra que aquela menina começou. Ali mudou a história de uma nação, de um povo. Então veja quanto bem ela fez, por um simples motivo: não esconder o seu compromisso com Deus, o seu conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Quem conhece quer dividir com todo mundo, não é? Eu não posso parar de pregar, que se eu parar de pregar, o que vai ser da minha vida? Eu não tenho outra coisa para falar, eu quero falar do amor que eu vivo, da alegria de servir o Deus que eu sirvo. Eu quero falar de vocês,
falar das almas que são alcançadas. Eu não posso me calar, porque o meu compromisso vai muito além da minha pessoa. É um compromisso com Deus. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, ou se reconciliar com Deus? Levante a sua mão e venha à frente. Nós vamos orar por você. Fique em pé, igreja do Senhor. Fique em pé. Vamos fazer uma oração agora, porque eu tenho certeza que tem pessoas em casa que estão aceitando a Jesus e se reconciliando com Deus. Vamos orar por essas pessoas que estão aceitando a Jesus nas suas casas. Você que está aceitando a Jesus aí na sua casa juntamente comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu declaro agora, em alto e bom som, para que todos saibam que eu creio que tu és o Filho de Deus. Receba a bênção de Deus na tua vida. Vamos orar por estas pessoas, igreja do Senhor. Senhor meu Deus, abrace agora as pessoas que estão aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Que a bênção da restituição chegue sobre esta vida agora. A restituição espiritual, a restituição afetiva, a restituição de vida, porque tu és o Deus que tem poder para fazer todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus.